Minha mãe me deu o Novo Testamento. Tudo vai ficar com o Mark e os filhos dele. Ela disse: você não vai sentir cheiro nenhum. Eu só sorri. Respondi: então não espere perfume meu. Saí da casa e fiz o que eu já devia ter feito há muito tempo. Depois disso, a vida deles mudou. Oi Reddit, meu nome é Raquel. Nem lembro da última vez que me senti parte da minha própria família. Desde criança, eu sentia que era só um figurante na história de outra pessoa. Meu irmão Mark sempre foi o favorito, o queridinho dos meus pais. Ele passava pela vida como se andasse em nuvem, cheio de elogios, desculpas e dinheiro fácil. Já eu, parecia que precisava lutar por cada espacinho. Notas boas, medalhas, tudo o que eu fazia era ignorado. Com 11 anos, eu já tinha entendido que, na nossa casa, só o charme do Mark importava. Ele podia errar e ainda assim era tratado como se fosse perfeito. Lembro de um Natal em que juntei minha mesada para comprar um creme para minha mãe. Ela sempre dizia que queria aquele da farmácia. O Mark esqueceu do presente. No outro dia, ele pegou um guardanapo, escreveu "Te amo, mãe" e deu para ela. Ela chorou de emoção, disse que ele era sensível. Nem notou meu presente que estava debaixo da árvore há uma semana. Não era só sobre estar presente. Era sobre ser invisível. Saí de casa aos 18 anos. Ganhei bolsa para estudar engenharia mecânica e fui embora. Trabalhei muito, estudei mais ainda e me formei sem dívidas. Depois, abri minha empresa de design de embalagens ecológicas. Deu certo. Algumas marcas grandes compraram minhas ideias. A vida começou a andar. Não fiquei rica de um dia pro outro, mas cresci com esforço, noite virada e muita paciência. Mesmo assim, minha família nunca quis saber. Quando eu ia nos encontros, só falavam do Mark e dos negócios dele com imóveis. Mesmo quando ele errava, era tratado como gênio. Meus pais sentavam do lado dele na mesa, pareciam até torcedores com camisa igual. Diziam: seu irmão sabe sonhar, Raquel. Você devia tentar. Eu já tinha empresa, contratava gente, pagava impostos, ajudava ONGs. Mas como eu não me gabava nem mostrava nas redes, achavam que eu era só mais uma pessoa comum. Mesmo com toda a mágoa que eu sentia, como fumaça depois de um incêndio, eu ainda visitava meus pais. Ligava, mandava mensagens, ajudava. Mandei dinheiro quando meu pai ficou indo e voltando do hospital por um ano. Paguei os remédios da minha mãe quando o plano de saúde dela acabou. E quando o filho mais velho do Mark precisou de um notebook para estudar. Adivinha quem ajudou? Eu. Não foi o Mark. O queridinho, o favorito. Fui eu. E eu nunca joguei isso na cara deles. Fiz porque achava que é isso que uma família deve fazer. Pelo menos era o que eu pensava. Até que, numa tarde, tudo mudou. Era uma quinta-feira nublada de março. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com um cliente, ainda vestida com blazer azul e salto alto. Quando minha mãe me ligou pedindo para eu passar lá. Disse que não era urgente, mas eu senti no tom dela, aquela voz calma demais que ela usava quando algo estava errado. Cheguei lá e vi ela e meu pai sentados na mesa da cozinha. Tinha uma pilha de papéis na frente deles. O Mark também estava lá, todo relaxado, como se fosse o dono da casa. Com aquele sorriso irritante que sempre significava problema. Pode sentar, Raquel, disse minha mãe, toda educada demais. Parecia aquelas pessoas que sabem que vão te apunhalar, mas tentam parecer boazinhas. Meu pai pigarreou e empurrou um dos papéis para mim. Era um Novo Testamento. Fiquei sem entender. Mark estava quase rindo. Minha mãe falou: atualizamos nosso testamento. Queríamos que você soubesse. Tudo vai ficar com o Mark e os filhos dele. Fiquei olhando para ela. Ela continuou: a gente achou melhor assim. Eles têm mais despesas, casa para pagar, escola dos meninos, futuro para cuidar. Você está bem. Não precisa de ajuda. Então Mark soltou:
você não vai sentir cheiro nenhum, como se fosse uma piada. É lógico, ele disse. Eu não gritei. Não chorei. Não implorei. Só sorri. Senti uma calma estranha. Empurrei o papel de volta. Falei baixo, então não esperem cheiro nenhum de mim. Nunca mais. Minha mãe ficou surpresa. Querida, isso não é um anão a ponto. Interrompi com calma. Vamos falar a verdade? Isso sempre foi assim. Agora só colocaram no papel. Mark riu, mas eu nem liguei. Levantei, olhei a cozinha uma última vez, lembrei que pintei aquele lugar quando minha mãe quebrou o braço. E fui para a porta. Para onde você vai? Meu pai perguntou. Respondi sem olhar para trás. Fazer o que eu devia ter feito faz tempo. Acabou. Fui embora. Sem choro. Sem cena. Só com um peso a menos. O que eu não sabia era o quanto minha ausência ia bagunçar a vida deles. Nas semanas seguintes, mudei tudo. Parei de pagar as contas de luz e água, aquelas que eles sempre esperavam, mas nunca agradeciam. Liguei na farmácia e cancelei meu cartão dos remédios da minha mãe. Cancelei meu nome como contato de emergência do hospital do meu pai. Mandei e-mails educados para cada um deles explicando que eu não era mais responsável por nada. Também saí do plano de telefone de emergência da família, aquele que eu pagava sozinha. Pode parecer frio, mas era necessário. No começo, silêncio. Depois, veio a tempestade. Minha mãe ligou, depois meu pai, depois o Mark. Ignorei todos. Troquei de número, bloqueei todo mundo. Eu precisava de espaço, não só físico, mas emocional e mental também. Precisava respirar. Um mês depois, minha prima Lindsay entrou em contato. Ela sempre foi a única da família que percebia o absurdo de tudo. A gente tomou um café e ela falou: eles estão desesperados. Sua mãe disse que a luz da casa caiu semana passada. Tomei meu chá e respondi: agora o problema é do Mark. Lindsay me olhou surpresa. Você tá bem? Eu balancei a cabeça. Na verdade, tô. Pela primeira vez em muito tempo, não tô sendo usada. Naquele verão, comprei uma casa nova na praia. Nada luxuoso. Simples, moderna, tranquila. Contratei um gerente para cuidar dos negócios, aceitei menos clientes, e voltei a ter tempo para mim. Voltei a pintar de manhã, olhando o mar como se fosse um relógio. Aos poucos, fui me curando. Mas a história ainda não tinha acabado. Pelo menos, não para eles. 3 meses depois de sair da casa dos meus pais, comecei a viver uma vida que finalmente parecia minha. Não falei mais com ninguém, nem com minha mãe, nem com meu pai, muito menos com o Mark. No começo, o silêncio era estranho. Parecia uma sala onde antes havia bagunça, e agora só tinha eco. Mas, com o tempo, aquele silêncio virou conforto. Virou espaço para pensar, respirar, existir, sem ter que explicar o tempo todo que eu também tinha valor. Foi então que recebi uma carta. Sim, uma carta de papel, escrita à mão, com a letra bonita da minha mãe. Abri devagar, achando que ia ser cheia de culpa ou cobrança. Mas não era. Dizia: querida Raquel, eu sei que talvez você não queira saber de mim. Eu não te culparia se jogasse essa carta fora. Mas eu precisava tentar. Muita coisa mudou desde que você foi embora. O Mark perdeu o emprego de novo. 2 investimentos dele deram errado. Ele e os filhos estão morando aqui com a gente, e está difícil. A saúde do seu pai piorou. Ele caiu na semana passada e o hospital não quis passar informações porque você não é mais nosso contato de emergência. Estou com medo, Raquel. E sinto sua falta. Sinto falta da sua força, da sua calma, da sua presença. Devia ter te dito isso mais vezes. Por favor, escreve pra gente. Liga. Ou não.
Só saiba que estamos pensando em você. Com amor, mamãe. Fiquei muito tempo pensando nessa carta. A Raquel de 4 meses atrás teria agido na hora. Teria mandado dinheiro, dado apoio, corrido pra lá de novo como sempre. Mas eu já não era mais aquela Raquel. Conversei com minha terapeuta sobre isso naquela semana. Falei da carta, da culpa que ainda sentia, da dor que ainda morava aqui dentro. Ela me perguntou: Raquel, o que você quer? Essa pergunta ficou na minha cabeça. Não o que eles queriam. Não o que era esperado. O que eu queria? Ainda não sabia. Então, esperei. Uma semana depois, recebi outra mensagem. Dessa vez foi da Lindsay. Minha mãe te ligou chorando, ela disse. O Mark está com problemas, seu pai voltou pro hospital, e ninguém sabe o que fazer. Ela perguntou se você viria, nem que fosse só para visitar. Li a mensagem 2 vezes e fiquei parada. Mais tarde, à noite, sentei na janela olhando o mar. Algo dentro de mim disse: encerrar uma história nem sempre é se afastar. Às vezes é dizer a verdade. Então, tomei uma decisão. Não arrumei mala. Não levei presentes. Só entrei no carro e fui. Quando cheguei na casa dos meus pais, ela parecia menor do que eu lembrava. Como se o tempo tivesse apagado toda a grandeza que eu via quando era criança. O carro do Mark estava na garagem. O jardim estava cheio de mato. A luz da varanda quebrada. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Por um segundo, ela ficou parada, com a boca aberta e a mão no peito, como se tivesse medo que eu sumisse. Raquel, ela disse baixinho. Oi, mãe. Ela saiu do caminho e eu entrei. A sala estava bagunçada. Brinquedos espalhados no chão, sacolas de fast food na mesa. Meu pai dormia na poltrona, com o braço na tipóia. O Mark não estava ali, mas dava para ouvir as crianças brigando no andar de cima. Eu não achei que você viria, disse minha mãe, fechando a porta. Eu também não achei, respondi, sendo sincera. Ela se sentou devagar. Raquel, eu não escrevi para você achando que ia mandar dinheiro. Eu juro. Eu sei, respondi. Mas, para falar a verdade, você não só me tirou do testamento, mãe. Você me tirou do coração faz tempo. Ela tremeu. Isso não é verdade, é? Desviou o olhar. As mãos dela tremiam. A gente só achou que o Mark precisava mais. Eu não fiz por mal. Você sempre foi forte, independente. Ser forte não quer dizer que eu não precisava de amor, de reconhecimento, de justiça. Ela começou a chorar. Eu não sabia. De verdade, eu não sabia. Acho que uma parte de você sabia sim, falei com calma. Mas era mais fácil fingir que eu estava bem sozinha. Assim, você não precisava se preocupar. Silêncio. Não um silêncio frio. Um silêncio cheio de sentimento. Eu não vim aqui para salvar ninguém, mãe. Nem para consertar tudo. Vim porque precisava falar o que nunca falei. Ela sentiu com a cabeça, enxugou os olhos. Isso é justo, disse. Se o seu pai quiser te ver. Se ele quiser, eu sento com ele. Mas não vou fingir que nada aconteceu. Ela estendeu a mão. E, pela primeira vez em anos, eu deixei que ela segurasse a minha. Não espero que você me perdoe, Raquel, ela disse. Mas me desculpa. E eu acreditei. Não completamente. Não de forma perfeita. Mas o suficiente para dar o primeiro passo. Nas horas seguintes, sentei com meu pai. Falamos pouco. Mas, quando ele me olhou, tinha algo diferente no olhar. Como se ele, enfim, tivesse me visto de verdade. Mark apareceu depois. Quase não falou nada. Ele mal olhou para mim, mas, para ser sincera, eu nem liguei. Aquilo não era sobre ele. Era sobre eu me reconectar com a minha história,
uma história que sempre me deixou de lado. Naquela noite, fui embora da casa dos meus pais de novo. Mas dessa vez, não saí com raiva. Saí em paz. Não prometi voltar. Não me ofereci para ajudar. Não reabrimos feridas antigas. Simplesmente fui embora sabendo que, finalmente, eles entenderam o que minha ausência queria dizer. E porque tudo aquilo precisava acontecer. Quando cheguei em casa, coloquei a carta da minha mãe na porta da geladeira. Não como lembrança da dor, mas como prova de que dizer a verdade muda as coisas. Talvez não mude tudo de uma vez. Talvez não conserte tudo. Mas abre uma porta. E às vezes, é só disso que a gente precisa.